Eu estava assistindo o filme Shrek 2 com o meu filho. Eu pensei, nossa, isso aí dá um vídeo sobre casamento, porque é justamente quando o Shrek, os personagens Shrek e Fiona se casam, e aí todas as questões de relacionamento. Então, vamos ao vídeo. Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, para quem não me conhece. Eu sou católica, casada, mãe de 3 crianças muito lindas, e esse canal ele vai em especial falar muito do que eu vivo como católica, como mãe, como esposa. E hoje eu quero trazer para vocês 8 cenas, 8 situações que eu vi no filme Shrek 2, que tem muito a ver com muitos casamentos, que já teve a ver com o meu casamento, infelizmente, mas graças a Deus a coisa melhorou e melhorou muito. Será que vocês estão vivendo como ogros em casa? Só para falar, né? Cortei o cabelo, dei uma cortadinha, foi o primeiro corte. Eu quero diminuir mais progressivamente, vou diminuindo cada vez mais. Bem, a primeira cena assim que eu reparei no filme é que quando eles se casam, eles vão para casa e chegando em casa, quem tá lá? O burro, né? E isso acontece muito na nossa realidade de casal. Muitas vezes o casal se casa e o marido ou a esposa não consegue fazer aquele processo de despedir-se da vida de solteiro para uma vida a 2. Uma vida de casal saudável é uma vida em que os dois conseguem se completar um ao outro de tal forma em que os amigos ocupam uma outra posição. Não que a gente não vá ter amigos, mas eles têm uma outra importância, a frequência da companhia dos amigos não pode ser mais a mesma. Se isso não acontece, se os amigos praticamente vão morar junto com vocês, alguém vai sobrar uma hora ou outra na história. E a chance desse alguém ser o marido ou a esposa acaba sendo bem grande, infelizmente. O segundo ponto é a questão da visita às famílias. Os dois, Shrek e a Fiona, eles acabam tendo essa discussão. E a questão é muitas vezes mais difícil para a mulher aceitar que ela saiu de casa e que agora a família, aquela família com quem ela morava, vai ser uma visita. E a visita à família nem sempre vai ser toda vez que ela quer, não é? Então, é importante que ambos, marido e esposa, entendam que a pessoa mais importante do mundo para eles agora passa a ser um ao outro. Sendo assim, não vale mentir, chantagear, brigar, discutir, criar caso porque quer ir na casa da mãe ou quer ir na casa do pai ou da avó, avô, enfim. Não vale mais isso, porque a pessoa mais importante para você já está ali. O que vale é um diálogo sincero em que você exponha para outra pessoa o quão importante para você é fazer aquela visita naquele dia. E negociar e ceder, principalmente ceder, para que isso não se torne um transtorno insuportável dentro do casamento. O terceiro ponto é quando a família não gosta muito de algumas coisas e começa por trás, pelas costas do cônjuge, falar. Então, por exemplo, o pai fala mal do genro para a filha, ou a mãe fala mal da nora para o filho. É difícil quando você ama uma pessoa escutar alguém falar, expor assim os defeitos dela. É difícil defender e ficar pensando assim, poxa vida, vai que ele faz justamente isso e eu quebro a minha cara perante meu pai ou perante minha mãe, perante a minha família. Mas eu vou dizer uma coisa, é muito mais feio e prejudicial ao casamento quando você, ao invés de defender o seu cônjuge, se une aquela conversa, aquela fofocaiada e começa a falar mal junto e a denegrir a imagem do seu cônjuge com outras pessoas. Isso sim é de doer. Outra coisa terrível são as falsas fada-madrinhas. Aquelas amigas, colegas, sei lá o que, uma pessoa meio próxima, principalmente de mulher, mas deve haver falso padrinho também em algum lugar, que
você comenta alguma coisa sobre o seu casamento e ela tá sempre pronta para dar um pitaco, uma sugestão, uma opinião, e muitas vezes a opinião dessa pessoa, ela, ao invés de se pacificar na situação que você coloca, você fica ainda mais agressiva e com mais raiva do teu cônjuge, da sua esposa. Enfim, essas pessoas são muito perigosas, porque elas acabam agindo, talvez até sem querer, agindo para um mal, porque aí depois de uma conversa dessa, você fica todo, né? A pessoa pôs lenha na tua fogueira, você vai para casa e a chance de quebrar o pau lá em casa, daí fica muito pior. Então, cuidado com esses pitacos que às vezes te fazem ficar mordido por dentro. Os pitacos e as sugestões são muito boas quando elas te ajudam a promover o bem do teu casamento, não a promover uma discussão, uma briga. O quinto ponto é quando acontece lá pelas tantas dos anos de casamento que um ou outro fala aquela frase terrível: eu mudei por causa de você. No caso do filme, a Fiona deixa de ter aquele padrão de beleza de uma princesa para ser ogra e ficar junto com o seu amado. Mas na vida real, muitas vezes há situações em que alguém cedendo algo pelo outro se cansa e aí vai lá e joga na cara. Então aqui existem duas coisas que a gente precisa evitar no casamento. Primeiro, ser o outro lado que não reconhece quando alguém faz algo por nós, e ser aquele que fazendo algo depois fica pé da vida e vai lá e joga na cara. As duas coisas não podem acontecer, nem a falta de reconhecimento e nem o ficar jogando as coisas na cara. O sexto ponto diz respeito a algo que está fora das ações do casal, que é o próprio mal. Gente, é sabido e já é falado nas igrejas, principalmente, que o mal age fortemente contra a família e está sempre tentando provocar separação e discussão entre os casais, que são ali a raiz, a estrutura, a base do crescimento de uma família. Então, sabendo disso, o casal tem que ficar atento, principalmente para as questões de egoísmo e orgulho e vaidade, porque são portas escancaradas para o mal entrar. E quando o mal entra dentro de um casamento, a chance dele vencer é muito grande se existir uma porta aberta desse jeito. Então aí é só por um milagre. O sétimo ponto é muito importante. Parece clichê, mas a falta de diálogo, muita gente ainda dorme em cima dos problemas. Então, teve uma discussão de dia, tem alguma coisa que tá ali, né, cutucando a cabeça, cutucando o coração, mas por um orgulho, para deixar quieto, para não dar o braço a torcer, porque sempre eu que dou o braço a torcer, a gente vai lá e vai dormir em cima do problema. Só que aí você cria um buraco e muitas vezes esse buraco vai virando abismo. E às vezes nem começou com uma situação muito, assim, extraordinária. Às vezes é uma coisa simples, mas que por trás dessa coisa simples existem sentimentos e ações que podem se tornar mais intensas. E aí ficam os dois achando que sabem o que o outro está pensando e o que o outro acha sobre aquilo, e ao invés de buscarem a verdade e buscarem ouvir um ao outro, eles preferem se apartar, porque eu já sei o que ela pensa, já sei o que ela vai dizer, não, eu já sei, é isso mesmo, ele é sempre assim. Só que muitas vezes isso não diz respeito à verdade. Dialogar não é falar sobre qualquer assunto, não é falar sobre os outros. Dialogar é parar os dois para conversar sobre o que os dois gostam, o que os dois têm em comum, quais são os sonhos, quais são os projetos, quais são as feridas que eu trago em meu coração. O que eu sinto sobre isso? O que eu sinto quando você faz isso ou quando você faz aquilo? Oitavo ponto é
cair nas tentações que o mundo está aí pronto para oferecer. Então, às vezes, aquele marido nem é aquela coisa toda, que beldade, nem é tudo aquilo. Mas ele tá aí na rua, né? E às vezes encontra uma mulher carente e essa mulher carente, muito disponível, muito atenciosa e carinhosa, e lá em casa tem uma ogra, né? Uma mulher que tá lá no seu egoísmo, achando que ela não tem que fazer nada além do básico e que o marido tá com ela, ele é que seja fiel, enfim. Tem lá uma mulher ogra em casa. Desse passo para uma infidelidade, é muito curto o espaço, assim. O ser humano, ele não foi feito para sujeira. É importante a gente entender isso. O ser humano foi feito para as coisas belas, retas, justas. Nós não podemos nem nos permitir começar uma situação em que pode levar a uma queda na infidelidade, e não podemos também permitir que, por causa da nossa falta, da nossa ausência enquanto esposa, enquanto marido, o outro tenha uma queda. Bom, enfim, o casal pode ter o seu feliz para sempre, isso não é impossível. Pode haver um feliz para sempre para o casal que está disposto a viver longe dessas situações que eu falei aqui. Pelo menos, existem muitas outras, mas pelo menos esses 8 que eu acabei enxergando no filme são bem possíveis da gente sair correndo deles. O ser humano, ele não dá conta de viver um casamento como ogros. Se no seu casamento você percebe algumas dessas situações, tenta mudar, porque uma hora ou você ou o outro vai se cansar, porque o ser humano quer ser humano, não quer ser ogro. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem não seja um ogro em seu próprio lar, que a mulher não seja uma ogra que finge amor, e que os filhos não sejam ogrinhos que tocam terror. Bem, compartilha esse vídeo, porque a gente não sabe, não dá para saber que casal tá precisando ouvir alguma dessas sugestões. Então compartilha e vamos fazer isso, espalhar o amor de Deus. Deus abençoe a você e ao seu casamento.